Olá, boa noite! Começando mais uma live. Hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo, uma hora ou outra, se identifica. Eu coloquei o título da live, agora o Instagram tá com umas ferramentas novas, mas eu vou acrescentar aqui para vocês poderem acompanhar. Vamos fixar o comentário e pronto, foi. Falem de onde vocês são. Com quem eu estou falando aí, que lugar do Brasil vocês estão se conectando. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Wash. Hoje a gente vai falar, então, como é que a gente consegue não se sentir drenado, não sofrer contágio emocional com a tristeza, com a dor do outro. Então, será que você às vezes é contaminado quando alguém chega pra você e fala uma notícia triste, compartilha uma dor, você não sabe direito como agir, aquela dor te contamina, aquela notícia triste, às vezes pode ser uma notícia, aquela notícia te contamina. E oi, pessoal também que sempre se conecta aqui, o Jean, a Alice, a nossa família. Tava com saudade de vocês, semana passada a gente só teve live na segunda e hoje estou aqui sozinha. Normalmente a gente se conecta com Escola Mídia Amor. A Júlia mandou um beijo, ela tá com problema no celular, não vai conseguir se conectar. Mas a gente espero vocês, hein, para comentar aí quais situações. A Alicia falando que a live é para ela e a Kerry Online também falando, o seu esposo disse que você é uma esponjinha, você absorve tudo. Então, vamos conversar. Falem quais situações e com quem vocês absorvem mais essa tristeza. Quais são os sintomas? O que vocês sentem quando alguém compartilha, então, uma coisa que dói ali no peito. Vocês conseguem sentir o quê? Qual a região do corpo que mais afeta? Quais os ciclos de pensamentos que começam a despertar? A gente vai conversar sobre isso, como a gente pode ter uma relação mais saudável e até o que é melhor falar para a pessoa? Qual a melhor maneira de reagir a alguém que vem contar uma notícia triste? Então, eu quero começar a contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Eu tava no enterro de um tio meu. Então, ele tinha morrido já fazia um dia, o velório demorou, tava todo mundo muito sentido, foi antes da pandemia acontecer. E uma prima minha que tem a minha idade, a gente cresceu juntas, filha dele, tava muito, muito triste. Só que ela tava segurando as barras e tal pela mãe dela, ela tava tentando ser forte. Só que eu vi naquele momento que ela ia desabar. E aí eu dei um abraço nela. E na hora daquele abraço, ela desabou, começou a chorar muito, muito, muito. E vocês sabem que eu comecei a sentir a dor dela. Sentir todo aquele desespero que ela tava. Sabe aquele pranto, quando o choro já começa aquele... Que você vê que a pessoa tá entrando no desespero, a ficha tá caindo e ela tá ficando naquela dor insuportável. E eu comecei a sentir aquela dor, como se fosse minha. Eu comecei a imaginar como eu me sentiria se fosse meu pai ali. E todas as memórias que eles passaram juntos começaram a despertar em mim, assim, como se um filme também passasse na minha cabeça. Porque quando alguém falece, né, quando alguém morre, a gente fica pensando como que vai ser agora a vida com aquela falta, com aquela ausência. E a dor não era necessariamente minha, eu não era tão próxima ao meu tio, apesar de ser um tio querido, e fiquei com aquele sentimento, assim. E eu não conseguia confortá-la, eu só chorava junto, assim. Naquela hora é quase como se a gente fosse uma pessoa ali compartilhando daquela dor. Foi muito tenso, assim, porque eu realmente me contagiei daquela tristeza que ela estava sentindo, eu me coloquei tanto no lugar dela que eu me contagiei. E aí eu não conseguia sair daquele estado emocional, não conseguia quebrar. A única coisa que eu consegui falar pra ela é, tá doendo, né? Tá doendo muito. E ela falou, putz, muito, muito. E a gente ficou ali abraçado, até que alguém que tava mais calmo chegou e deu um abraço nela. E aí eu fiquei depois pensando, eu me acalmei também, fiquei pensando, cara, eu sofri de contágio emocional. Eu fui totalmente ali contaminada com aquela situação e não consegui dar força para ela. Eu não consegui me colocar em um outro patamar ali de entender que a dor dela não era exatamente a minha dor, para eu conseguir dar mais força. Então é isso que a gente vai conversar aqui
E oi para todo mundo que tá entrando. Enquanto eu vou falando, eu vou lendo aí o que vocês estão escrevendo. Juliano Fagundes, nossa família Mídia Amor. E a Alicia tá falando, acho que as pessoas que mais absorvem as dores são dos amigos. A gente vai falar por que a gente, então, de algumas pessoas parece que a gente é mais essa esponja, a gente absorve mais essa dor, né? Ela consegue ter um diálogo mais tranquilo com o namorado, já com a mãe que é fechada, nem tanto, né? Acho que é isso. E... ai, gente, vamos começar. Eu vou colocar uns esqueminhas aqui pra vocês entenderem melhor. Enquanto isso, vão dando exemplos. Oi, Kátia! Ai, gente, fico muito feliz quando eu vejo aqui rostos conhecidos. Mas vão dando exemplos de quais situações que vocês sentem isso, que essa tristeza contaminou vocês. A Kelly também tá falando, eu não preciso ter intimidade com a pessoa. Então, no caso dela, não tem tanta essa relação de proximidade. Só de alguém desabafar, ela absorve tanto que parece que contamina, que ela chegou já até a vomitar. Então esse é um nível no estágio assim máximo, a Júlia também. A gente vai fazer logo uma live, gente, sobre pessoas altamente sensíveis. Provavelmente vocês aí se enquadram nesse perfil. Mas, no geral, eu quero explicar pra vocês esse esqueminha, vamos ver aqui, vou colocar. Esse esqueminha que vocês estão vendo para explicar como é que funciona aí. Por que a gente absorve tanta tristeza dos outros? A empatia tá no meio. Por quê? Essa capacidade da gente absorver a tristeza dos outros, da gente sentir com os outros, faz parte da empatia. Então, gente, não é uma coisa ruim. Em primeiro lugar, o fato da gente se sentir drenado com a tristeza do outro é um sinal de que a gente consegue se colocar no lugar dele. Então é uma qualidade social, porque a gente consegue se colocar no lugar para a gente se comunicar melhor, para a gente sentir melhor. Então vamos começar falando assim, tá tudo bem a gente sentir com o outro, mas isso acaba não fazendo nem bem pra gente, nem tão bem pro outro, porque a gente tá numa posição de tanto sofrimento que a gente nem dá o melhor conselho naquela situação, a gente nem dá o melhor da gente. Então, como é que a gente pode sair ali desse contágio? Eu vou explicar a diferença para vocês, então. Quando eu me coloco tanto no lugar do outro, tanto, que eu sinto aquela dor junto, eu posso passar por um estágio de contágio. Então, eu realmente, a emoção que ele tá sentindo ressoa em mim, chama ressonância emocional. Eu passo a sentir aquela dor junto. E isso às vezes pode acontecer com alegria. Eu posso me contagiar com a alegria, posso me contagiar com a raiva, posso me contagiar com qualquer outra emoção. Mas aqui a gente tá falando especificamente da tristeza, dessa emoção aí que é uma das mais difíceis da gente conseguir se livrar. E eu também vou explicar por quê. Então, quando a gente fica nesse nível de contágio emocional, é quase como se a gente não soubesse direito identificar quais são os sentimentos da outra pessoa, quais são as emoções dela e quais são as minhas emoções. Eu fico um pouco cega. Sabe com quem isso acontece muito? Em qual nível? Isso acontece muito com bebês. As mães aí que estão na live, talvez que tenham mães de 2 filhos pequenos, já tenham visto essa cena. Um bebê começa a chorar, principalmente de gêmeos, né? Um bebê começa a chorar e o outro também começa logo em seguida. E até os 2 anos de idade, quando a gente não tem essa sensação de identidade, quando a gente não sabe direito quem somos nós, a gente confunde muito esses sentimentos. E aí a gente pode passar a não se identificar, a se identificar exatamente com o outro, com a mãe, com o pai. E nesse caso, quando são gêmeos, se um começa a chorar, o outro também já chora, porque ele acha que ali faz parte da mesma tristeza. Então, isso é muito comum quando a gente é criança, a gente vai aprendendo a distinguir essa identidade. Então, eu sou a Paula, eu tenho estes sentimentos, eu tenho estes pensamentos, isso é meu e aquilo é do outro. E aí a gente até contou, eu coloquei aqui uma imagem de uma história que a gente contou, que é maravilhosa, que são desses irmãos. O irmão mais velho estava chorando de emoção. Então, nesse caso, foi um contágio ali, né? Uma passada, uma ressonância emocional positiva. Porque a irmã se formou na escolinha e ficou emocionada. E ele ficou emocionado junto, assim, uma cena linda. Então, o contágio, ele, como eu falei, ele demonstra essa capacidade maior da empatia. Ele não é uma coisa necessariamente ruim. Só que o problema é isso, a gente
confunde, a gente permeia aí o que é meu, o que é do outro, e a gente se contamina e a gente fica às vezes até sem energia, igual teve gente aí que falou que chega até, a Kelly, né, falou que chega até a vomitar de tanta emoção. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui, porque hoje estou sem a Júlia, tenho que acompanhar melhor. O Juliano também falando que teve um amigo que perdeu o emprego, ficou muito triste, é quase como se a dor fosse sua, né? Tá perguntando se eu sou psicóloga, eu sou bióloga e sou especialista em neurociência, então eu gosto de estudar o cérebro. A Alicia falando aí, Paulinha, quando eu quis fazer psicologia, minha mãe pirou, porque ela sempre falou que eu sou uma esponjinha dos problemas dos outros. Mas a questão é que os psicólogos aprendem bem a distinguir, né? Até para eles não sofrerem, senão eles não conseguiriam atender ninguém. Então, quem sou eu, o que é o meu problema e o que é o problema do outro? Esses limites, Alice, a gente pode ir desenvolvendo. Então, como eu falei, quando a gente é muito pequeno e antes dos 2 anos, a gente não tem limite nenhum. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, vai criando aí mais maturidade emocional, a gente aprende a distinguir esses limites, mas às vezes eles se bagunçam. Isso acontece especialmente entre as mulheres, até porque a gente tem um lado emocional na maior parte das vezes que é mais aflorado, né? Tem aí exceções, mas na maior parte das vezes é mais aflorado, tanto por uma questão de sociedade, até por uma questão cerebral. Até por uma questão cerebral existe uma explicação aí. E aí o problema é isso, quando a gente, vocês já sentiram isso, que a energia parece que alguém sugou isso de vocês, né? E é complicado, porque primeiro que, como eu falei, não é agradável, e a gente fica esgotado e a gente não consegue ajudar. Então, até no caso aí, ó, a Júlia tá falando do George Floyd, ela não conseguiu mais assistir jornais nem ler notícias porque não sentia capaz de aguentar. Esse nível, quando o contágio emocional ele fica tão forte, a gente pode chegar num nível de esgotamento, de exaustão emocional. E aí você fica muito triste, e se você alimenta esses ciclos de pensamento, você pode até desencadear aí algum sintoma mais sério, né? Como uma depressão. Você vai aprendendo a desencadear pensamentos negativos. O nosso cérebro ele pode se adaptar, tanto para o bem quanto para o mal. Então ele é bioplástico. Quanto mais pensamentos a gente alimentar negativos, mais ele vai aprender a pensar assim. Então em toda situação que a gente passar, ele vai aprender a fazer o caminho ali da negatividade. E a mesma coisa para os pensamentos positivos. Se a gente aprende a desenvolver um pensamento mais positivo, mais otimista em relação à vida, aprendendo a agradecer mais, a perceber mais o que a gente tem do que a ausência, mais ele vai aprendendo também a seguir esses caminhos, esses circuitos, conforme a gente passa, principalmente por problemas, que é aí que nosso cérebro é testado de verdade. Então, gente, o Fagundes falando, o signo tem a ver, diz que câncer é sensível e sentimental. Sim, dizem aí que os signos de água, né, câncer, peixes, escorpião são mais sensíveis e sentimentais. Mas como a gente diz aqui, gente, independente de se você acredita ou não em signo e tal, a gente também não pode se prender a rótulos, primeiro porque existem milhares de possibilidades dentro da gente e a gente pode desenvolver coisas. Então, mesmo que a gente tenha, a personalidade, que de repente você acredita que seja característica do seu signo, isso não quer dizer que você fique limitada a essa característica. Então, só porque você é um canceriano nato, você vai sempre sofrer ali com a dor dos outros e tal. Não. Todo mundo pode desenvolver habilidades aí para ser uma pessoa mais resiliente, principalmente para ter mais inteligência emocional. Isso da gente não absorver a dor dos outros tem muito, muito a ver com inteligência emocional, como eu vou explicar melhor para vocês, né? E o Gia tá falando coisas aí que acaba evitando, tipo, evitar jornais nessa pandemia e tal, para conseguir manter o equilíbrio. Então eu vou voltar naquela imagem, agora que me falem se vocês entenderam essa diferença da empatia no nível máximo, quando você se coloca no lugar do outro, mas você mistura o que é do outro e o que é seu. E como a gente, então, poderia transformar? Como seria o melhor caso para isso? É a gente conseguir transformar essa empatia em compaixão. Quando eu entendo o que é meu sentimento, o que é minha emoção, o que é a emoção do outro, o que é o sentimento do outro,
E com isso, eu não só entendo isso, mas aí eu me coloco no lugar que eu quero ajudar a diminuir esse sofrimento do outro. Então a compaixão é esse estágio aí prático da empatia, quando ela faz essa ponte de querer fazer algo de bom para o outro, para reduzir e eliminar esse sofrimento. Então, imagina o seguinte, aí você fala, mas Paula, eu sou sensível, eu não consigo sair dessa posição de não me sentir contaminado aí com o outro. Mas, em algumas situações da vida, principalmente, se for só alguém, um amigo vai lá e fala, uma amiga fala que terminou um relacionamento, um outro, como o Juliano deu exemplo, fala que perdeu o emprego. São situações difíceis, mas são situações que mesmo que você se contagie, vamos lá, bola pra frente e você sobrevive. Só que tem situações que são muito mais pesadas na vida, né? Então você imagina mães que têm aí filhos com doenças graves, ou enfim, algum familiar, alguma pessoa muito próxima, você muito querida, tá com uma doença muito grave. Imagina se você não aprende a desenvolver essa inteligência emocional. E aí, enquanto essa pessoa fica recebendo notícia dos médicos de que, olha, você não tem muito tempo de vida, agora você vai ter que começar um tratamento punk, e o médico começa ali a dar diagnósticos um pior que o outro. A mãe, no nível de contágio emocional, vai ficar, meu Deus, meu filho, e vai sentir toda aquela dor. E aí, pra pessoa que tá ali doente, vai ser até pior, vai falar, caramba, eu não sei se eu vou conseguir superar isso, né? Nem minha mãe tá botando fé em mim. E pra mãe que já consegue ali manter, por mais que ela sinta dor, mas ela entender que a doença é ali do filho dela, da filha dela, e aí ela consegue fazer essa ponte de como é que eu posso ajudar a atenuar um pouco do sofrimento durante o tratamento, enfim. Quando ela consegue manter mais o equilíbrio, por mais que também seja a dor dela, mas ela entenda que a dor dela é diferente da dor da pessoa que está passando pelo tratamento, ela se coloca numa posição de mais força, e não de superioridade, mas de mais força emocional para conseguir dar um suporte melhor para a pessoa. Então, esse é o estágio ideal que eu quero conversar um pouquinho mais com vocês aqui. A Tata perguntando, e quando você tá triste, sensível e não consegue ajudar o outro e se sente triste também? Vamos entender por que isso acontece? Deixa eu colocar aqui uma imagem aí. A gente adora usar o mapa das emoções aqui na Escola Mídia Amor também para explicar um pouquinho para vocês como é que a emoção se comporta no nosso corpo. Então, percebam aí, os mapas onde estão quentes, estão vermelhos, é como se fossem as emoções assim sentidas da forma mais profunda. E aonde o mapa tá ali do corpo mais frio, é como se tivessem menos ausência, mais ausência de sensações. É como se a gente tivesse menos sensibilidade. Então, na tristeza, perceba que vem o quê? O que vocês sentem quando vocês estão tristes? Um aperto no peito? A cabeça fica pesada? Fica ali ciclos de pensamento? Parece que aí tudo te drena energia, então todas as outras partes do corpo é como... Você sente até frio, mulher sente muito, né? As extremidades frias. Parece que te sugaram alguma coisa? Você se sentiu mais sugado com aquilo? Então, a tristeza, ela tem esse poder de fazer com que a gente se sinta drenado. E esse é o problema. Por quê? Porque, assim, o problema nem tanto. Eu falo que a nossa biologia ela é extremamente inteligente. Então, qual o propósito da tristeza? Por que o nosso corpo faz com que a gente se sinta drenado? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem alguma utilidade? Será que a tristeza ela pode fazer algum bem pra gente, o fato da gente se sentir aí mais amuadinho, mais quietinho, mais na nossa? Me falem o que vocês sentem aí. Tá falando coração, sim, tristeza. Deixa eu tirar a imagem pra eu ler. A Cássia falando também que mora com uma pessoa muito negativa e se sente sempre esgotada, né? Isso é terrível, principalmente na pandemia agora, como fazer? Vou falar daqui a pouquinho, Cássia, fica aí. Então, o Jean e a Alice adoram também o mapa das emoções. É demais, né? Então, eu vou voltar pra ele só pra vocês entenderem, então, que vem esse aperto aqui no peito, esse sentimento e a gente se sente frio. Qual o propósito da tristeza, gente? A tristeza é justamente pra isso, pra fazer
com que seja um momento introspectivo, que a gente se isole um pouco, que a gente consiga ressignificar as nossas emoções, principalmente uma situação de luto. Então, o luto, ele pode ser uma coisa benéfica, porque a gente economiza energia, a gente nem sente vontade, né, de realmente se divertir, dependendo do nível da tristeza, não uma tristezinha ali, mas dependendo do nível da tristeza, a gente quer ficar quietinho ali, se recuperando, pensando e tal. O luto, ele pode ser então benéfico por isso, por ser um momento que a gente usa para ressignificar as nossas coisas, para ficar ali quietinho no nosso canto. Mas a depressão não é benéfica, jamais. Então, o mapa da emoção mostra aí o efeito mais poderoso para pior, né, da depressão. Ela dá essa sensação, a gente nem sente direito esse aperto no peito, a gente começa a sentir apatia, ou seja, a gente começa a não sentir, a gente fica apático ali as coisas que estão acontecendo, né. Às vezes dá uma sensação, no estágio extremo da depressão, pode dar uma sensação tamanha de dor que a única solução que a pessoa depressiva encontra é se matar, para acabar com aquela dor. Mas ela sente um vazio dentro dela, ela sente uma total apatia. Essa é uma das características da depressão. Então a depressão ela nunca é benéfica. Eu só tô explicando um pouquinho mais da tristeza para vocês entenderem por que é um dos sentimentos que mais faz com que a gente se sinta drenado. Tanto é que a gente se sente drenado com a tristeza do outro, com a negatividade aí do outro, como a Cássia deu de exemplo, né? Então, por que é importante entender isso? A Alicia tá falando, a tristeza é uma emoção transformadora que dá poder de conseguir entender e procurar formas de mudar cenário. Perfeito, é exatamente isso. Então, quando a gente ressignifica as nossas coisas, se a gente usa a tristeza para ressignificar, a gente pode amadurecer. Porém, tem um estágio da tristeza, uma palavra, guardem esta palavra, chama ruminação. Isso é tóxica. Normalmente as mulheres tendem a fazer mais isso. Então, a ruminação, eu que sou bióloga, a gente ouve muito isso, né? Que é aquilo da vaca ficar ruminando, porque o alimento ela fica ruminando o dia inteiro o alimento para ela conseguir digerir, porque a digestão começa na boca. A ruminação do pensamento é quando a gente fica o dia inteiro naquele ciclo de pensamento e a gente simplesmente não consegue se desligar dele, a gente não sai desse ciclo, a gente fica ruminando ali o pensamento. Só que a gente não fica ruminando para procurar uma solução. Normalmente a gente fica ruminando aquele pensamento, se sentindo mais, ai, coitadinha de mim. Ai, como eu sofro. Ai, eu nunca mais vou encontrar alguém. Ai, eu nunca mais vou encontrar um emprego. Ai, o país nunca mais vai melhorar. Ai, as pessoas vão ficar doentes. Você fica ruminando. Você não encontra soluções. Às vezes você até se engana. E aí tudo que você vai fazer, inclusive ficar sozinho, não quero falar com ninguém. Você usa para ruminar isso e para se sentir pior. E isso pode ser extremamente tóxico. Então, esta ruminação, percebam que se a tristeza do outro, quando ele vem te falar alguma coisa, se você ajuda nesta ruminação, se além da voz interna da cabeça dele, você vira essa voz que fica, ai, mas que droga, o país realmente tá horrível. A pessoa vem te trazer uma notícia ruim, né? Tipo, a amiga da Cássia aí vem falar, ai, amiga, enfim, alguém que mora com ela, vem falar, putz, o país tá ruim, as coisas não vão melhorar, e aí ela fica ali ruminando junto, por exemplo. Fica, putz, vai mesmo. Hoje eu vi na TV, morreram não sei quantas mil pessoas, tá horrível, ainda tem a crise política. E não que, gente, quero deixar claro, não que você não possa concordar e você não possa trazer dados. Só que você ficar ali batendo naquela tecla sem achar solução e só ajudando a pessoa a ruminar o problema pode ser uma coisa extremamente tóxica para ela, e aí você vai contaminando, você vai mudando o seu estado de espírito. Então, Cássia, conta um pouco, primeiro, como você responde esta sua amiga. Acho que isso pode ser um bom indicativo aí, até do seu estado emocional, pra gente conversar um pouquinho de como fazer isso. Oi pra Rai, pra Ju que tá entrando aí, nossa família, mídia amor. Hoje estou só eu. Com vocês, claro. E a Kelly também falando que é muito intensa, tanto na tristeza quanto na alegria, passou por um período, por ter asma desde criança, desenvolveu a síndrome do pânico. Quero te falar uma coisa.
Com a inteligência emocional, você consegue lidar melhor com intensidade. Tô te falando por experiência própria. Eu sempre tive esse rótulo pra mim mesma. Eu sou muito emotiva, eu sou muito intensa, eu não consigo lidar com as emoções, até que eu falei, eu vou estudar este negócio pra elas não me controlarem. E de fato, hoje eu sou uma pessoa que consigo lidar muito melhor, é um aprendizado constante, né? Mas eu consigo lidar muito melhor com as coisas que a vida traz aí. Quando eu sinto uma emoção, com algumas técnicas que a gente pode usar e que a gente vai passando aqui pra vocês, tá? Mas a vitimização, gente, durante uma conversa, como a Alicia tá falando aí, né? É uma das piores coisas. Tanto a auto-vitimização no nosso diálogo interno, quanto a gente se ajuda aí também a vitimizar outra pessoa que tá trazendo o diálogo. Então, primeiro ponto. Tentem não fazer isso. Se alguém vem contar uma notícia, e é muito, muito difícil, né? Mas o fato de você ali, ai, tadinho de você, ai, não acredito, ai, sério que ele te fez isso, ai, você não merece. Às vezes é tão automático, a gente nem percebe. Mas isso leva a pessoa a não sair daquele estágio de tristeza e faz com que você também possa se contaminar um pouco mais, né? Então, eu quero que vocês observem isso principalmente, de como vocês reagem quando alguém traz uma tristeza pra vocês, que pode ser muito grande, né? Porque ela tem um papel só quando a gente usa para essa autorreflexão interna ou quando a gente ajuda a outra pessoa a refletir. Então, o ideal é a gente conseguir entender, oferecer empatia para a pessoa que está trazendo aquela dor toda, mas não estereotipar ela. Putz, coitada, isso sempre acontece com você. Gente, é uma das piores frases que a gente pode falar para as pessoas. Isso sempre acontece, eu não acredito, você não merece. Então, não, falar, cara, como é que você tá se sentindo? Tenta ajudar a pessoa a entender. Mas por que você tá sentindo isso? Tenta ajudar ela a fazer esse caminho de entender da emoção tá aqui, que pensamento que originou esta emoção. Isso aqui... Aí você começa a questionar esse pensamento. Aí quando você questiona, que pensamento? De repente pode ser uma coisa que ela nem esperava. É o pensamento de que, por exemplo, ela terminou com o namorado. Tá muito triste, eu tô muito triste porque eu terminei com meu namorado. Aí tem uma outra coisa aqui que eu quero colocar pra vocês. Quando que a gente sente mais triste? Quando a gente sofre total intercâmbio emocional. Vocês já ouviram falar de intercâmbio emocional? É quando a gente se coloca ali tanto no lugar da pessoa, que é esse contágio, que a gente vai ali cambiando as emoções. E isso acontece principalmente de uma pessoa que é mais expressiva para uma pessoa que é mais passiva emocionalmente. Então, em relacionamentos, isso pode acontecer muito se alguém tiver ali um gênio mais dominante, mais forte, e a outra pessoa que fica ali mais quietinha, mais amoadinha, ouvindo, ela pode ser mais contaminada. E às vezes não é uma personalidade, às vezes é uma emoção do momento. Então imagina, você tá com uma amiga que tá muito triste, quer te falar que terminou um casamento, terminou um namoro, ou um amigo ali que tá falando, putz, eu tô desempregado. Então naquele momento ele é a pessoa mais expressiva do diálogo. É muito provável que as emoções ali por osmose venham até você automaticamente. Porque ele é a pessoa ali com mais carga emocional. Aquela carga vai passar para você, entendeu? Então, se você não conseguiu fazer essa distinção, ou falar, opa, ele tá vindo com uma carga emocional gigantesca. Vamos lá. Respira, vamos entender que emoção é a dele, que emoção é a minha. Por quê? Quanto maior for a proximidade da relação, se aquela pessoa for uma pessoa que eu amo muito, maior a chance de eu me contaminar emocionalmente, porque eu vou me colocar tanto no lugar dela que eu vou me contaminar. E tem outro fator. Quanto mais parecida for aquela pessoa comigo, ou seja, quanto mais for uma amiga que, nossa, a gente parece que é gêmea de alma, sabe assim? Ou, putz, é uma irmã minha, um irmão seu, um amigo seu, que tem ali um gene muito parecido, mais as chances de você sofrer esse intercâmbio emocional, de você ser contaminado. Então, reparem isso e fiquem muito atentos, porque às vezes você fala, putz, eu sinto drenado numa pessoa muito negativa. Nem sempre. Às vezes você sente muito drenado com uma pessoa que é muito, muito, muito seu amigo, muito próximo a você, mas que tá vivendo uma fase emocional ruim.
que não é boa, não é saudável para ele, e ele não tá sabendo lidar com aquilo. E aí você é contaminado porque você não conseguiu ali ficar consciente desse intercâmbio. Então, repare que a consciência, a gente sempre fala que é o primeiro passo para a gente conseguir driblar, né? Primeiro passo para tudo, né? No AA eles falam isso por qualquer lugar. Primeiro passo é você entender que aquilo está acontecendo, que você está sendo contaminado. Falar, opa, aquela emoção ali não é minha não, eu tô me contaminando aqui. E quanto maior for o contexto, então se uma amiga sua vem falar, nossa, fiquei muito triste porque o cara terminou um namoro comigo, ele me traiu. E você já passou por aquilo e você fala, putz, eu teria a mesma reação, eu também ficaria muito triste naquela situação. Provavelmente você vai ser mais contagiado do que se você falar, nossa, tá dramatizando. Se você não teria aquela reação, falaria, eu ficaria brava, excluiria, acabou, bola pra frente. Aí você não se contagia tanto, porque o contexto não faz muito sentido pra você. Então, quanto mais o contexto faz sentido, mais o teu ego, a tua persona vai se identificar com aquelas emoções. Faz sentido isso pra vocês? É só reparar aí, quais as situações, então, que vocês mais se contagiam? Quais são as pessoas? Tem essa questão, então, proximidade, o contexto, se o contexto faz sentido para você, a proximidade da sincronia da pessoa e a proximidade de quanto que vocês são parecidos. São 3 fatores aí que interferem muito nesse nível aí de contágio emocional. Alice, você amou as cores da ilustração? Foi a Julinha que fez. Mandou um beijo para vocês, para quem entrou depois, explicando por que ela não tá. A Júlia, de ajudar as pessoas eu até consigo, difícil é se ajudar. Eu vou falar disso também um pouquinho, desses 2 passos, de como a gente pode, então, no momento de uma conversa, ajudar mais a outra pessoa e como a gente, depois que passou por aquilo, pode se ajudar. Porque é uma coisa assim que tá muito em alta, tá todo mundo falando, mas que é difícil praticar, né? Que é aquele negócio, cuide de você primeiro para você poder cuidar do outro. Aquela velha história da máscara de oxigênio. Coloque primeiro em você para daí você ajudar outra pessoa a colocar. Isso funciona em tudo na vida, né? Se a gente não conseguir ali se ajudar, a gente vai ficar drenado. E aí uma hora a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Essa é a verdade. A Cássia também falando, às vezes eu nem interajo com a negatividade alheia e ainda assim fico pra baixo só por estar no mesmo ambiente. Cássia, com certeza você é altamente sensível, você aí absorve muito essas coisas. Vamos falar, a inteligência emocional dá pra te ajudar muito a você entender o que é seu e o que é do outro, assim. Juliano, Paula, sempre colocamos a questão da traição ou perda de namoro ou casamento. Se alguém me trair, quem perdeu foi ela. Você tem essa percepção, Juliano, né? Mas nem todo mundo tem. É uma das maiores dores aí. As pessoas sentem muita dor nas relações amorosas. É por isso que é um exemplo que a gente dá muito frequentemente aqui. Mas claro que pode ser dor aí, como a gente falou, do luto, a dor da perda de um trabalho. São questões também que pegam bastante, né? Mas a questão das relações amorosas afeta muito a gente, afeta nosso eixo, nosso equilíbrio. Tem pessoas que passam anos aí para conseguir superar uma perda, né? E a Alicia também falando, acho que além da proximidade com os amigos, acredita que também tem muito a questão do contexto, porque sempre passamos por coisas parecidas. Quando o seu ciclo é muito parecido com o que você vive, mais você vai conseguir se identificar. Mas imagina, gente, se a gente se contagia muito, a gente não consegue nem, sei lá, fazer um trabalho voluntário direito, porque a gente vai se contaminar tanto com aquela situação, que a gente vai ter tanta, além de dó, tanta tristeza daquela pessoa que a gente tem que ajudar, que a gente não vai ter força, e a gente vai mostrar pra ela aquela tristeza toda, né? E vai piorar uma situação que não deveria ser piorada, que a gente deveria ali estar mais forte emocionalmente. Então essa força, como eu falei, ela tem que ser usada pro bem, assim, ela pode ajudar muito. E quero dar um exemplo para vocês até dessa questão de contágio. Eu tenho, de contexto, eu tenho uma amiga que ela tem muito medo de voar de avião, muito medo. E a primeira vez que ela voou, eu tava com ela, a gente tava fazendo uma viagem de trabalho, na época a gente trabalhava junto.
E no dia caiu um toró pra ajudar. Então, a primeira vez que tava voando de avião, caiu um toró e deu uma turbulência assim que eu nunca peguei na vida. Foi absurda, absurda, raios e trovões ali. E ela tava com muito medo. E eu sou uma pessoa que nessas situações em particular eu fico muito tranquila. Não é uma questão que me deixa com medo. Mas eu comecei a ficar agoniada de vê-la com medo, porque a respiração dela ficou, sabe, já, você começa a ver que o pânico está se instalando na pessoa, e ela é uma das minhas melhores amigas, então eu fiquei, meu Deus, se eu sofro o contágio emocional naquela situação, perceba que eu pioro, se eu começar a falar, ai meu Deus, é verdade, será que a gente vai morrer? Meu Deus, aí ela vai ter uma crise, eu vou aumentar a crise dela, porque ela ainda vai se contagiar comigo, vai ser ali um ciclo negativo multiplicado. Então, nessa situação, é uma situação que se a gente sofre contágio emocional, perceba que pode ser muito perigoso, inclusive. Se eu ficasse ali no nível da empatia nessa situação, em particular, eu falaria... Ai, ela deve estar sofrendo porque ela tem muito medo. Eu não tenho medo, mas eu entendi que essa é a situação dela. E acabou por aí. A empatia, ela é um primeiro estágio pra gente se colocar no lugar do outro, mas a gente pode não fazer absolutamente nada com ela. E falar, sentiu, ela que lute, tipo assim, sabe? Então a gente consegue se identificar, consegue entender, mas não passa de outro estágio. A compaixão, que é o estágio da simpatia transformada, e quando ela não é um contágio, quando eu entendo, nossa, eu tô aqui no meu centro. É uma situação que pode dar medo em muitas pessoas, não dá medo em mim, eu tô tranquila, a minha amiga não está. Eu fico triste de vê-la assim, mas eu entendo que o medo dela não é o meu medo. E aí, até na hora, assim, o que eu fiz, eu olhei pra ela e falei... Respira, tenta respirar mais tranquilamente. Eu vou respirar junto com você. Se acalma para não deixar que esse medo te dê um pânico, um ataque. Respira. Aí na hora você segurei a mão dela, né? Falei, olha, eu tô aqui do seu lado. Vamos fazer uma oração, vamos ficar juntas, respira fundo. E aí, enquanto ela foi se acalmando, a gente passou por aquela situação. E ela não teve, pelo menos ela não foi para um ataque de pânico. Então, é um exemplo de quando a gente consegue aí transformar essa empatia daí numa compaixão e não num contágio emocional. Esse é o melhor dos mundos, quando a gente consegue fazer essa ponte. Por isso que ela é importante. E a Natália perguntando, esse intercâmbio emocional pode se tornar algo tóxico e abusivo? Com certeza, Natália, especialmente... Aqui a gente está falando hoje especialmente da tristeza, mas em relações abusivas, quando tem uma pessoa que é dominante numa relação, ou que é muito, nem dominante assim, nem dominante de também ser ali bravo e tal, mas quando tem uma pessoa muito depressiva numa relação, que fica toda hora, ai, nada vai dar certo, ai meu Deus, o mundo vai acabar, a outra pessoa ali, o parceiro, pode realmente se intoxicar e pode até ser abusivo no sentido de que ela usa ali daquela tragédia, daquele vitimismo para manipular a outra pessoa. Também pode acontecer. Então, essa relação, esse intercâmbio, se a gente não fica consciente dele, a gente pode sim se contaminar. A Júlia também, acho que muita dessa questão do contágio vem do medo da possibilidade de certas coisas também acontecerem comigo em caso de tragédias e tal. Exato. É por isso que quando a gente tem que... Eu vou explicar o que a gente pode fazer exatamente, Júlia. Quando esse medo, quando esse pensamento te contagia tanto que é como se ele fosse implantado na sua cabeça e você fica com você também, né? Então, deixa eu ler aqui. O Gia falando, um casal duradouro geralmente é assim, né, Paulinha? É um sempre mais inteligente de maneira emocional do que o outro. Não sei se... assim... É claro que as pessoas levam esse tempo para evoluir, Jean, mas eu gosto de pensar que um casal que tem uma relação saudável é quando os dois conseguem ali desenvolver a inteligência emocional juntos e quando um vai guiando também, principalmente onde falta a habilidade do outro, sabe? Quando um vai suprindo isso. Porque todo mundo tem as suas limitações, então de repente, putz, em situações que me dão raiva, eu perco mais o meu equilíbrio. E o meu parceiro, em situações de tristeza, ele demore mais para se reerguer.
E aí, quando a gente identifica isso, um ajuda o outro. Então, em situações de tristeza, eu posso ali lembrá-lo de situações que ele se sentiu triste, de que ele pode ficar bem. E em situações de raiva, ele pode me ajudar a acalmar e falar: respira fundo, respira comigo, não age agora, não age impulsivamente. Então, eu gosto de pensar que um casal que realmente tem uma relação duradoura e saudável é quando os dois se complementam e aprendem juntos a desenvolver inteligência emocional. E a primeira coisa, gente, é a gente estar disponível. Todo mundo pode aprender, mas a gente tem que estar disponível, a gente tem que estar consciente de que nos falta isso para a gente poder aprender. Então, e realmente aí a gente pode melhorar todas as nossas relações. É bem impressionante, assim, o quanto que isso é transformador. E o vitimismo, como o Juliano falou, realmente as pessoas acabam se contaminando muito, as pessoas acabam até usando isso também para manipular, e às vezes não é consciente. Por isso que alguém tem que ficar consciente ali do vitimismo, para não ser contaminado. Porque às vezes a pessoa tá tão acostumada naquele papel de vítima, o ego dela é a vítima, que ela não consegue passar de outro estágio e ela acaba te contaminando. Cadu, a live fica gravada sim no Mídia Amor. A gente deixa as nossas lives gravadas, tem um monte de live lá, salva no IGTV com conteúdo bem legal. A Rai também, esse contágio atinge quando se trata de família, né? Então, como eu falei, quanto maior o vínculo, maior a chance de você ser contaminado. Então vamos começar aqui a falar da solução de uma forma mais prática mesmo, né? A gente sempre gosta de trazer a solução para vocês. E Juliano também, 12 anos de casado, altos e baixos. É isso, nenhuma relação é sempre perfeita, mas essa vontade de querer evoluir junto. Só o fato de você estar aqui querendo aprender, Juliano, já fala muito, né? Já é muito, muito incrível. Então vamos começar durante a situação. Como é que a gente pode não sofrer esse contágio emocional quando a gente está tendo a conversa? Alguém tá lá te contando uma notícia triste, alguém tá lá chorando que perdeu alguém querido, que perdeu um emprego, ou que tá triste com a situação do país, ou que perdeu um namorado. Primeira coisa, você vai lá, putz, tô contagiada, aquilo tá te drenando. É como se uma nuvem preta aparecesse ali no ambiente e você sente o peso daquilo. Primeira coisa que a gente fala tem dois tipos de empatia. A empatia emocional, quando a gente sente ali a emoção junto com a outra pessoa, e a empatia cognitiva, quando a gente usa aqui para pensar, gente. Quando a gente se coloca no lugar do outro com a nossa razão. Então, a primeira coisa é pensar na situação e conseguir discernir. Tô sendo contagiado, mas pera. Aquela situação quem tá passando é a outra pessoa, não sou eu. E pode parecer uma coisa egoísta, mas é fundamental para você conseguir ficar forte e trazer força, falar, calma, volta para o seu centro, aquela dor ele tá te trazendo, aquela preocupação é dele, você tem as suas preocupações. Essa primeira coisa desse seu diálogo interno é importante para você conseguir ajudar o outro no próximo passo, que é escutar empaticamente. Porque às vezes o outro tá te contando e você tá ali aumentando aquilo na sua cabeça e falando, ai, coitado e tal. Então, e você começa também a mergulhar no seu, nossa, é verdade, o país tá um horror, as coisas não vão se recuperar até ano que vem. Quem aí é muito influenciado? Eu tive várias situações na minha vida que eu falo que, nossa, parecia que eu era influenciada. Tava tudo bem, alguém veio falar, o país não tem jeito. Aí eu ficava, ai meu Deus, acho que o país não tem jeito. E eu era influenciada assim. Então a primeira coisa é, escuta o que o outro tá te falando nessa posição de é a dúvida dele, é a dor dele, não é a minha dor. Faça esse link antes para você conseguir então dar essa escuta empática, né? E isso é fundamental. E vá ajudando, vá fazendo perguntas. Tem uma ferramenta que a gente fala muito que chama parafrasear, que é você repetir o que o outro tá te falando com palavras diferentes. Então o outro vem falar, putz, eu tô muito triste porque eu briguei com a minha mãe e, sei lá, saí de casa. Você fala, nossa, você tá com medo? Você tá com medo de ficar sozinha, de não ter pra onde ir? E aí a pessoa pode falar, não é isso que eu tô sentindo, eu não tô sentindo medo, eu tô triste, eu tenho pra onde ir, eu posso ir pra vários lugares, eu tenho vários amigos. Eu tô triste porque pra mim a opinião da minha mãe é muito importante, a gente brigou.
E aí você vai entendendo, você vai falando, entendi. Então você tá triste de achar que você não pode mais consertar esse laço? É isso. Eu acho que eu não consigo mais reverter essa situação. E aí você vai falando, mas já tiveram outras situações que vocês brigaram? Naquelas situações você conseguiu reverter a situação, ela sempre ficou assim. E aí você vai ajudando a pessoa a voltar para a razão dela também. Porque na hora que a gente passa pela tristeza, a gente se identifica tanto com aquela emoção que a gente acha que aquela situação não tem mais jeito e que a gente vai ficar naquela situação por muito tempo. E graças a Deus não é assim, né? Aquela situação vai, passa, a gente sobrevive, bola pra frente e tal, e a gente depois passa por outras situações, às vezes mais desafiadoras, e fala, nossa, eu tava sofrendo ali. Então, questione-se e quando alguém estiver te falando, pratique essa escuta empática pra você conseguir praticar a compaixão. Pra, de repente, você chegar num estágio máximo de falar assim, ai, caramba, é difícil, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Você quer que eu converse com a sua mãe antes de você falar? Fale como você tá se sentindo, porque na hora você se contagia tanto, você fica com tanta raiva que você perde a razão. Você quer que eu esteja junto? Você quer ficar esses dias na minha casa para você desabafar? Então, quando você não se contagia tanto, você consegue ficar, putz, é a dor dele e eu posso fazer alguma coisa para ajudar, que é um estágio aí mais profundo, né? Eu não consigo ler os comentários com essa cor, então eu vou tirar. Vamos ver aonde eu parei aí. Gia amou a dica do parafrasear. Cara, eu quero falar mais sobre essa dica. É mágica. Ela restaura conversas, relacionamentos. O parafrasear é maravilhoso, sério. E solução eu gosto, eu adoro. A Giane também, verdade, muitas vezes a gente julga, nem sempre é vitimismo, nós precisamos ajudar mais e julgar menos. E a escuta empática, ela é esta ponte, né? Quando o outro tá falando, é natural, gente, vão vir os julgamentos, assim, não tem como. Mas quando a gente consegue ali falar, opa, para esse julgamento, segura, vamos tentar escutar, vamos tentar realmente entender o que ele tá sentindo, porque às vezes a gente julga e acha que ele tá com medo, acha que ele tá triste, não é isso. Então, fazer essas perguntas ajuda você a alinhar para você poder ajudar o outro, para você poder encontrar mais conexão. E eu acredito que todo mundo que está aqui conectado nessa live busque isso, né? Mais conexão. Eu busco isso todos os dias, porque eu entendo que a conexão, gente, é a chave da vida, assim. E só de entender a Alicia também falando que a dor do outro não é sua, né? É extremamente importante. Exato. E aí você consegue, como o Juliano falou, traçar este caminho para ajudar as pessoas, né? A Natália falando, Natália, você trouxe um ponto bem legal, acabou se afastando de uma pessoa porque estava muito contagiada. Vocês têm que também, assim, perceber, gente, que tem pessoas que têm uma certa personalidade que você sempre vai ser influenciado por ela e que às vezes você não sabe direito como agir ou que você não quer se relacionar. E como eu falo, tá tudo bem. A gente não precisa dar tudo que a gente tem para todo mundo. Tem pessoas que a gente pode escolher não se relacionar e que vai fazer bem até para ela e pra gente e que você prefere se afastar, fala, putz, eu não sei lidar com aquela pessoa. Tem uma frase que a gente fala aqui que o nosso maior mestre é aquele que mais nos incomoda. Se aquela pessoa te incomoda muito, provavelmente ela tem alguma coisa muito profunda para te ensinar. Independente disso, tem mestres que a gente não quer lidar no momento ou que a gente quer aprender de outra forma. Então tá tudo bem a gente ter essa clareza de eu me contamino muito. Eu também já tive, tenho pessoas que eu falo, cara, não sou a melhor pessoa para falar com ela. Sabe, toda vez ela fica nesse vitimismo e eu já tentei várias estratégias e ela não consegue sair. E ela sabe que eu tô aqui se ela precisar, mas não é uma pessoa que eu vou ficar procurando ali todo dia, que eu vou procurar convívio. Eu tenho meu espaço, eu tenho os meus amigos e eu prefiro dedicar a minha energia para outras coisas. Tá tudo bem também, sabe? Só que tem relações que não, que a gente quer resgatar, que a gente quer fazer essa ponte, que a gente quer ser esta ponte. E aí, para essas relações, essas dicas são bem preciosas. E quanto mais a gente desenvolver com as pessoas que a gente quer, mais a gente vai ter resiliência para ser ponte para as pessoas que antes eram difíceis para a gente, que aí vai ficar cada vez mais fácil. A gente vai fazer essa ponte de um jeito mais natural, sabe? Sem ter que pensar tanto, sem ter que
se sentir tão drenado, vai ser mais natural, né? A Alicia também falando, nos sentimos, somos empáticos, mas não precisamos tornar o problema do outro o problema que é seu também, gerando esse intercâmbio emocional. O intercâmbio emocional, ele acontece porque a gente é ser social, então, querendo ou não, a gente sente ali com o outro, né? Durante uma conversa a gente vai migrando, mas quanto mais a gente, de novo, quanto mais a gente entender que tem essa troca, mas tem aquilo que é meu e eu tenho que entender, opa, isso aqui eu não quero pra mim, mais a gente fica forte pra ajudar o outro. Então, acho que essa é a principal mensagem da live. A Júlia também, acho que para agir assim é necessária uma verdadeira reeducação mental. Várias e várias vezes. Perfeito, Júlia, é isto. É reeducação mental, mas é possível. Ponto. O nosso cérebro, como eu falei, ele se adapta. Ele é uma máquina incrível. Ele não é algo pronto ali que você nasceu, a personalidade, toma, filho, se vira com isso. Não, ele vai se adaptando. Então, a Beni, como lidar com isso mesmo após o fim do relacionamento? Drenar como assim? Drenar com esses pensamentos tóxicos? Acho que eu perdi o ponto que você falou. Explica um pouquinho mais como é que a gente pode lidar com esses circuitos. Eu tô só de olho no horário, que eu ainda tenho mais uma dica importante para dar para vocês. Fiquem conectados. Tá, fala mais de parafrasear. Eu vou falando em outras lives. O parafrasear é uma aula, é um curso quase, mas ele é uma coisa, como eu falei, ele é mágico nas relações e nas conversas. Natália, se afastar por não sentir bem com a tristeza do outro é errado? Não. Não, exatamente, não é. Você tem que deixar isso claro pra você e pro outro. Quanto mais, como eu falei, quanto mais você tiver vontade de criar essas pontes, mais conexão você fizer, mais você vai aprender, mais você vai amadurecer. Mas se você acha que você não tem que lidar com aquilo naquele momento, tá tudo bem, assim. Ninguém é obrigado, gente. A gente não tem momentos que a gente não consegue, que a gente tem tanta coisa na nossa vida pra fazer que a gente não consegue lidar com aquilo. Então, tá tudo bem, né? A Bibi falando também, sou muito ansiosa, isso me atrapalha nas conversas, tenho dificuldades nas conexões. A ansiedade, ela pode despertar esses sentimentos que você não consegue promover uma escuta empática, que você fica tão ansiosa querendo dar o conselho, querendo falar, que você trava ali e não fala, e não deixa, não ouve, não fica presente. Você fica na sua cabeça, ai meu Deus, eu tenho que falar isso, ai meu Deus, ele tá falando isso, e você não fica presente. Então, realmente, a ansiedade, ela pode ser prejudicial, mas o fato de você ficar consciente da sua ansiedade de novo já é o primeiro passo. Não quer dizer que você é esta ansiedade. Pode ser que em alguns momentos, algumas conversas te deixem mais ansiosa, mas que você consiga trabalhar para ficar cada vez menos ansiosa, cada vez mais presente. E isso vai muito do que você faz, Natália, fora das conversas. Os hábitos que você tem no seu dia a dia para conseguir controlar essa ansiedade sozinha, para quando você estiver com alguém você conseguir ser uma pessoa mais saudável. Natália também falando, conversando com a Rai, eu tô com medo do tempo, porque nós estamos acabando. Fernandes, me explica uma coisa, minha namorada é super alegre e divertida, eu sou um ogro, só que com o tempo eu fui ficando igual a ela, mas quando ela não tá por perto eu volto a ser um ogro. Ai, gente, é o contágio emocional às avessas, então você é contagiado com a alegria dela. Então, perfeito, vamos para as últimas dicas aqui que eu quero falar. Como você pode, com você mesmo, como você pode combater ali os seus pensamentos de tristeza. Então, normalmente, depois de uma conversa, você ficou contaminado ainda, ou você deu tudo que você tinha ali na escuta empática, deu conselhos e você volta e você fala, nossa, quero ficar sozinho. Isso acontece com vocês, acontece comigo. E eu preciso de um momento falar, caramba, alguém sugou minha energia, preciso de um momento ali para me recuperar. Ou, Fernandes, ao contrário, acabou minha fonte de energia, é a minha namorada, eu estou sem ela. Como é que eu volto a me recuperar ali quando eu estou nos meus momentos, nos meus pensamentos sozinhos? Primeiro, apareceu o pensamento ali de tristeza, de raiva, começa a questionar. Como eu falei, a pior coisa é a gente ruminar pensamentos tristes. É a gente ruminar pensamentos que são tóxicos e ficar, por que isso está acontecendo? Porque o país tá assim, porque as pessoas estão morrendo e não sei o que, e não vai ter jeito, e você fica naquele e não encontra vacina, e você fica sem sair daquilo. Então, quando você
fica nesse ciclo de pensamentos, você estimula as suas emoções. E aí todas as suas emoções, elas vão se focar para aquilo, como eu falei, o seu cérebro ele vai fazer aquele caminho natural para toda situação nova que desperte aquele gatilho. Despertou aquele gatilho, você vai naquele caminho ali de se sentir mais triste. Então questione, começou a aparecer, ai, ninguém gosta de mim, eu vou ficar a vida inteira sozinha, ou ai, a minha amiga, ou no contágio emocional, putz, ela tá muito doente, será que ela não vai sobreviver? Quando você fica nisso, você fala, calma, você é médico, você sabe das coisas, ou você... Será que toda pessoa que terminou a relação ficou sozinha? Será que não tem pessoas que encontraram as outras depois de tantos anos? Será que não tem pessoas que com 70 anos arranjaram uma nova profissão? Tem. E aí quando você consegue ressignificar essas coisas, trabalhar aqui, ó, coisas mágicas vão acontecendo porque você não vira os pensamentos, você questiona, você não deixa com que eles dominem as suas emoções. Você começa a ficar responsável pelas suas emoções. Aí você pode falar, mas Paula, eu não consigo sair daquele ciclo. Então, aqueles pensamentos estão me dominando. Planeje intencionalmente fazer coisas agradáveis para você, distrações agradáveis. Então, o Fernandes que estava falando da namorada, putz, planeja coisas que você pode fazer, Fernandes, quando você estiver sozinho, que sejam boas para você, que estimulem você ser essa pessoa otimista sem depender de uma outra pessoa. Faça sonhos que te deixem. Sonhos, às vezes pode ser um sonho de uma viagem. Putz, tô tão empolgada com uma viagem, vou fazer um sonho legal de... Ou, ai, quero comprar um carro, uma casa. O que eu preciso fazer para chegar lá? Alimente esses sonhos, alimente esses planos. Ou faça pequenas coisas. Não consigo parar de pensar. Para mim, uma coisa que funciona muito é assistir um seriado de comédia. Uma comédia bem leve. Porque não adianta, por exemplo, terminei um namoro, estou deprimida, vou assistir um filme romântico, eu vou falar, tá, todo mundo se apaixona menos eu. Não, aí você tá ajudando a não se ajudar, né? Então, o contrário. Faça alguma coisa ali para sair daquele estado. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela fica tanto aqui nos pensamentos que ela precisa fazer alguma atividade. E aí vai essa dica. A atividade, o exercício físico, porque ele te estimula a ir para um estágio de alta intensidade energética, ele faz com que você saia da tristeza de um jeito mais rápido. Ele talvez não seja tão bom para ansiedade, porque depois você vai ficar com um batimento ali, bem acelerado, mas para tristeza ele é o ideal. Então, tristeza, técnicas de relaxamento, se você estiver triste, elas não vão ser boas. Vou fazer aqui uma respiração, vou ficar alongando. Você já tá sem energia. Faça algo o oposto para gerar energia. Então, tem vários estudos que mostram que você tem que fazer esse movimento oposto. E aí, o que mais pode ajudar vocês por exemplo, o que a gente chama de contenção cognitiva, é a gente conseguir ali melhorar os nossos pensamentos. E às vezes, para quem acredita também em Deus, fazer uma oração já tem se mostrado muito eficaz, existem inclusive estudos sobre isso, você conversar com alguém querido, ou você fazer um trabalho voluntário, é uma das coisas também que mais ajudam ali a você sair daquele estágio emocional ruim, para você criar essa resiliência, desenvolver essa inteligência emocional e ser uma pessoa cada vez mais resiliente, cada vez mais forte e conseguir superar aí essa capacidade de ser esponja. Você vai entendendo cada vez mais o que é seu, o que é do outro e como você pode ajudá-lo. A gente está já quase no fim dessa live, queria ficar aqui horas, eu tô vendo que, gente, várias perguntas. Samuel, queria uma dica para lidar com a insegurança. Vamos fazer uma live disso. Como encerrar, a Lari também, como encerrar um ciclo de uma vez por todas. Putz, também precisa de uma live sobre isso, já é um assunto a mais. Principalmente, né, que ela falou aqui, insistir tanto em pessoas que não valem a pena. Eu vou fazer assim, eu vou fazer agora um print disso, gente. Eu não vou esquecer, não. Fiz um print pra gente fazer lives sobre estes assuntos. Vão trazendo depois qualquer coisa, mandem aí mensagens. Foi muita coisa pra ver. E a Júlia, ser possível já torna muito mais reconfortante. Não é? É por isso que eu não sou fã, gente, de rótulos.
signo das coisas, porque limita, a gente fica ali. Gente, eu sou de Escorpião, se eu ficar presa em signo, eu tô ferrada. Não vai. Ai, meu Deus, falo que é o pior signo, né? Então imagina. Natália, amou essa live, caiu de paraquedas e fiquei. Venha sempre, tem a programação de lives na Escola Mídia Amor. A próxima essa semana não vai ser na quinta, gente, vai ser no sábado. Eu acho que eu vou cair a qualquer momento. Um beijo, boa noite, obrigada por terem participado. Queria ter lido todos os comentários aqui, mas foi muito conteúdo. E se vocês tiverem dúvida, mandem mensagens. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito especial vocês estarem aqui comigo hoje que eu estou sozinha. E obrigada, Rai, Jean, Alicia, Tá, Bibi, Cleo, todo mundo que está se conectando. Faz uma live de parafrasear, tá bom, tá anotado aqui. Faz um cronograma de lives, fazer um cronograma. A gente tem muita coisa preparada aí para as próximas vezes, fiquem ligados. E é isso, acho que eu já passei mais do meu tempo. Um beijo, até, gente!